Triste, chateado, decepcionado? Com certeza. Agora, surpreso? Não tava surpreso nem um pouco. Vamos pra mais um pós-jogo? Não desiste, vem comigo, a gente consegue. Vamos nessa! Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Liverboy, eu sou o Pedro Carioca e eu juro pra você que eu tô tentando gravar esse vídeo com bom ânimo, mas tá difícil, tá muito difícil. Liverpool visita Crystal Palace pela Premier League e tivemos a nossa primeira derrota na temporada. E pra outras torcidas isso pode soar babaquice da nossa parte, de ficar triste, de ficar chateado com a primeira derrota, sendo que ganhamos 5 partidas. Nós até então éramos o único time com 100% de aproveitamento, 5 jogos e 5 vitórias, mas a verdade é que o torcedor do Liverpool tem um trauma com deixar pontos pra trás devido ao trauma do Manchester City. Parece que qualquer ponto que a gente deixa vai nos afetar demais no final da temporada, mas essa partida estava escrita, né? Entretanto, não vamos nos antecipar nos conteúdos desse vídeo, vamos por partes. Mas antes da gente falar aqui da nossa escalação e começar os comentários desse jogo, galera, eu queria fazer um pedidaço pra vocês. Você que é inscrito aqui do canal Liverboy, gosta do meu conteúdo. Galera, eu participei do podcast do pessoal da Somos Liverpool. Um abração pra eles, Diegão, Danielzão. Foi uma honra participar do programa. E galera, se você não conhece a Somos Liverpool, que eu acho difícil, se você é torcedor do Liverpool, cara, dá uma passada no canal deles, tá bom? Eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição e também do vídeo que eu participei. E mano, dá uma olhada no Spotify, eles também estão por lá. Escuta no seu trabalho, nos seus estudos, no seu dia a dia. Coloca o fonezinho de ouvido, mano, vai escutando que a resenha foi top, beleza? Muito obrigado, vamos para o vídeo. Galera, a gente veio com um time muito parecido com o que eu tinha especulado no meu pré-jogo. E a única diferença, na verdade, foi o Bradley. Eu tinha colocado o Frimpong de titular, mas o Slot optou pelo Bradley, que faz sentido, porque o Frimpong tinha jogado a maior parte do jogo contra o Southampton pela Carabao Cup. E aí ele tá tentando dar uma mesclada para não cansar demais ninguém. O time que veio a campo foi Alisson no gol, a zaga Van Dijk e Konaté, os laterais, como eu falei, Bradley e o Kerkez. O nosso meio de campo veio com Szoboszlai, Gravenberch e McAllister. E no nosso ataque, o Slot optou por vir com o Wirtz pela esquerda. Por mais que ele não tenha jogado como um ponta, propriamente dito. Jogou como um meio campista mais pela esquerda. E aí tivemos o Isaac e o Salah. Não tivemos o Ekitike por conta da burrice dele na Carabao Cup. Mas agora já foi a suspensão dele. No próximo jogo ele já estará disponível para nos ajudar. E bem, rapaziada, sim. O que falar desse time, hein? Cara, você olha nome a nome, compara do Crystal Palace e do Liverpool. Melhor, compara de qualquer outro time grande da Europa. E me diz se o Liverpool não é favorito no papel. Me fala, ou eu sou louco, eu sou maluco. Porque, mano, não é possível que a gente consegue sempre tropeçar no Palace, cara. Foi assim na Community Shield que, pô, beleza. Amistosaço, não vale nada. Community Shield não vale nada, não vale mesmo. Mas desde aquela partida parece que a gente não mudou tanto assim. A gente não conseguiu evoluir nesse tempo? A gente não jogou bem. Essa derrota, ela estava escrita há muito tempo. Há muito tempo. A gente não mereceu ganhar mesmo. A gente não merecia nem o empate que o Chiesa quase conseguiu pra gente. Como eu venho falando em todo pós-jogo, cara. O Liverpool vem ganhando, mas não vem encantando. E hoje não ganhou e também não encantou. Passou longe de encantar. E olha, cara, esse time precisa virar a chave logo. A gente tá falando disso. Eu tô sendo chato. Eu tô sendo repetitivo. Ah, Pedro, todo jogo você fala que tem que virar a chave, tem que virar. Parece que tá virando, só que não tá. E isso tá magoando. Tá deixando a gente frustrado. E como eu falei, cara, é só a 6ª rodada. Tem muito campeonato pela frente ainda. Só que esse final de semana foi perfeito pro Arsenal. Foi perfeito. A gente perdeu e eles ganharam. Agora, aquela vantagem de 5 pontos já foi embora, pessoal. Já era. E isso pode soar como um pessimismo. Aquele trauma de torcedor do Liverpool, como eu falei antes, das campanhas contra o Manchester City de 90 pontos, 100 pontos. E cara, eu sei que é doído. Eu sei que é doído, mas a gente tem que tentar respirar fundo. Precisamos nos acalmar, tá? Nesse jogo, muitos poucos jogaram bem. Eu já vou adiantar logo aqui.
O meu melhor da partida é o Alisson, nos salvou. Esse jogo era pra ter sido uns 3-4-1 pro Crystal Palace, se não fossem as ótimas defesas que o Alisson fez pra gente no primeiro tempo, principalmente. E, enfim, vamos falar do primeiro tempo agora. Nosso primeiro tempo foi desastroso. A gente não conseguiu gerar oportunidades, a gente errou muito nas saídas de bola. E, cara, inclusive, uma curiosidade, eu tive que ver essa droga de jogo em reprise. Eu não consegui ver na hora e aí, enfim, o pessoal do WhatsApp das comunidades do Liverpool até me avisou, mano, não perde seu tempo. Mas infelizmente eu tive que ver essa desgraça de partida. E enfim, esse foi o primeiro gol do Palace, em que foi um mole enorme nosso. Enorme, enorme. Olha o Sara aqui no meio, livre, 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 livre. A gente tem aqui, ó, Szoboszlai, a gente tem Van Dijk, Isak e Kerkez. Esses 4 em cima de um jogador do Palace. Não tinha ninguém pra ficar de olho no Sar? Ninguém! É sério, Liverpool? Pô, tá de sacanagem? Eu nem sei quem que eu tenho que cobrar tanto aí. De verdade, eu cobro o Van Dijk? Eu cobro o Szoboszlai? Isso daqui não é gol que a gente pode tomar. A gente tem que ficar esperto, cara. A nossa zaga tá pangando muito essa temporada. O que aconteceu? E é sério, esse lance, meu Deus, cara, me dá muita raiva só de lembrar, velho. Pô, eu tô vendo isso daqui, mano. Olha, é difícil. Parece que o jeito de vencer o Liverpool são bolas paradas. Então assim, você, torcedor de outras partidas, manda um WhatsApp aí pro técnico do seu time e fala, ó, quer vencer o Liverpool? Bolas paradas. É escanteio, é falta, porque uma hora o pessoal do time deles vai moscar. A zaga deles vai moscar. E a gente vai marcar um gol. E tá sendo isso, pô. Olha esse outro frame aqui. Cara, não tava ninguém na bola. E assim, pô, beleza, você pode falar, Alisson não sei o que, devia defender. Mano, se você é essa pessoa, você é muito amargo. E você não entende nada de futebol. O que o Alisson jogou nessa partida não tá escrito, irmão. E isso daí não é culpa dele, tá? Não é culpa dele. Para de ser o brasileiro médio que fica botando tudo nas costas do Alisson, como se tudo dependesse dele. Não, aprenda a culpar os jogadores de linha também. Alisson foi monstruoso nessa partida. Eu queria falar desse outro lance aqui também, que gerou uma das defesas do Alisson, que o Konaté, ele tava com o campo aberto, cara, tava livre. E aí ele dá um mole, assim, o Konaté tá muito estranho essa temporada. Tem um jogo que ele manda bem, aí tem uns 2, 3 que ele vai muito mal, que ele toma decisões porcas, que ele dá uma de Joe Gomes praticamente. E eu não sei o que tá acontecendo com ele, se essa questão extracampo do Real Madrid, de contrato dele tá realmente afetando o desempenho dele, ou se ele só tá sendo meio burro. E, nossa, de verdade, eu espero que a gente vá atrás de um zagueiro em janeiro. Vai ser o Mark Guerre? Eu não sei, mas a gente precisa de alguém que dispute vaga com o Konaté. Não dá pra contar com ele desse jeito. E pô, não é querendo ser mal agradecido com o cara. Ele jogou muito bem na temporada passada, foi um dos melhores zagueiros da Europa. Mas, olha, essa situação extra-campo com ele tá me dando essa raivinha dele. Então a gente precisa pensar numa alternativa aí, porque infelizmente o Leone não tá disponível. E o Joe Gomes não é confiável. A não ser que o slot meta louco, né, cara? Ai, dá medo até de pensar. Ah, imagina. Você gostaria de torcedor Joe Gomes titular com o Van Dijk? Coloca aí nos comentários. Cara, olha esse frame aqui que eu peguei. A bola tá aqui, bem debaixo do braço do Alisson. Você olha isso daqui, pega só esse frame e você fala, mano, vai ser gol. Vai ser gol, o Liverpool tomou mais um gol. Não, o Alisson foi lá e defendeu, mano. O Alisson é muito bizarro. Vou parar por aqui, senão vou ficar o vídeo inteiro babando o Alisson. E enfim, depois o restante do nosso primeiro tempo foi um amasso do Crystal Palace mesmo. A gente não conseguiu fazer muita coisa, teve bola na trave do Mateta. Teve um lance do Gravenberch que quase foi gol, mas foi uma defesaça do Jim Henderson também, mérito pra ele, que jogou muito, conseguiu fazer boas defesas, mas um primeiro tempo totalmente dominado pelo Palace. Passando aqui rapidinho, antes da gente falar do nosso segundo tempo, você já fez o ritual já, meu querido torcedor do Liverpool? Deixa aquele likezão, coloca aí nos comentários as suas opiniões sobre o jogo. E pô, me ajudem, galera. A gente tá na meta aí de 200 inscritos até o final desse mês. Tem mais 2, 3 diazinhos. A gente tá quase lá, falta muito pouco, muito pouco. Então, pô, de verdade, compartilha com seus amigos. Fala aí, mano, se inscreve no canal do Liverboy, por favor. Vai lá, dá um salve nele, beleza? Não vou mais incomodar vocês. Bora pro segundo tempo. Bem, galera, o Liverpool veio melhor no segundo tempo, mas você vê que falta alguma coisa. Tá faltando entrosamento, tá faltando o pessoal assumir a responsabilidade. E aí, eu quero até fazer um comentário, que eu lancei essa pergunta no programa do Somos Liverpool, que assim, às vezes eu tenho a impressão que o Slot é muito dependente do Salah, mas não só ele.
o restante do time também. Parece que eles estão esperando o Salah fazer algum milagre. E assim, não é que o Salah não é capaz. Eu não vou duvidar do Salah aqui, por mais que ele não tenha feito um bom jogo contra o Palace. Mas assim, pessoal, o tempo é implacável. E eu não sei quantas temporadas mais a gente vai ter do Super Salah. A última temporada foram mais de 40 participações em gols numa liga de 38 partidas. Se eu não me engano, foram 47, 48 gols e assistências. Às vezes eu sinto que esse time tá esperando o Salah fazer alguma coisa. E eles não estão querendo assumir a responsabilidade. E aí, quando eu falo assumir a responsabilidade, não é de, pô, não estão vestindo a camisa, tal, não sei o que. Não é, cara. A gente fez contratações absurdas. Isaac, Wirtz, Ekitike, que bem, nesse jogo não participou e vem jogando bem, mas enfim. Cara, esses novos jogadores, eles precisam assumir a responsabilidade logo, porque o tempo do Salah tá acabando. O tempo do Salah está acabando. E é triste falar isso. É muito triste. Eu, como torcedor, eu queria que o Salah fosse eterno. Eu queria que ele ficasse pra sempre no Liverpool e sempre jogasse bem como a gente sabe que ele joga. Mas essa não é a realidade. E vai doer. Vai doer. E por que eu tô falando tanto sobre isso? Esse lance que vocês estão vendo aí na tela foi um lance de um bom cruzamento do Szoboszlai para o Wirtz. Tá meio borrado, mas aqui é o Wirtz. Ele consegue chutar a bola para gol e o Dean Henderson consegue defender, mérito dele, mas também não tanto porque não foi um bom chute do Wirtz. E aí, pô, foi azar, foi falta de técnica do Wirtz. Eu não acho que seja falta de técnica, eu acho que tá sendo mesmo falta de aura de protagonista, sabe? Os jovens vão gostar do aura farming, né? Tá faltando virar e falar: Salah, se você não tá dando conta, relaxa, joga no meu peito, fica em paz e descansa. Mas não tá tendo isso. E eu até acho que o Wirtz tá ficando incomodado, de verdade, por mais que ele esteja falando aí que vai se acostumar ainda com a liga e tal, não sei o que ele tá tentando entender melhor. Pô, beleza, a gente quer dar tempo pra ele se acostumar mesmo. Ele é um jogadoraço e ele tá aqui não só pra agora, mas pra vários anos. Só que se isso continuar, se essas mancadas, não mancada, mas essa falta de protagonismo dele continuar, aí a gente vai ter que começar a cobrar bem forte ele. E a minha vontade era de cobrar já, porque eu sou torcedor, eu sou louco, eu quero ver resultado, eu quero ver o Liverpool triunfando sempre, mas ainda não, né? Ainda não dá. E se a gente tá falando de protagonista, de assumir a responsabilidade, a figurinha improvável tem feito isso, né? Federico Chiesa entrou no segundo tempo, quase fez um gol muito bonito, tá? Um chute um pouco de longe e tal, e logo depois consegue o gol de empate. Cara, o Chiesa tá pedindo passagem. Na minha modesta opinião, ele tá pedindo pra ser titular. E eu não sei por que o Slot não faz isso. Não sei mesmo. Coloca ele na esquerda, cara. Pô, você já botou ele de centroavante, já botou ele na ponta direita um pouco, que é a posição mesmo dele. Já colocou ele de ponta esquerda. E toda vez que ele entrou em campo pelo Liverpool, ele tem entregado. Pode não ter feito gol, pode não ter feito passe, mas não faltou vontade para o Chiesa. E ele tem sido muito importante pra gente. Então vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa crescida de produção dele, de entrega, e vamos usar isso, cara. Pô, talvez seja uma temporada de redenção pro Chiesa. Pô, teve essa tragédia do Giovanni Leone, da lesão dele. Aí por conta disso, realmente vamos inscrever o Chiesa na Champions. Cara, talvez seja um sinal pra gente confiar no Chiesa, mano. O Gakpo não tá jogando bem mesmo. Aí você colocou o Wirtz ali pela esquerda, não rendeu muito, parece. O Wirtz realmente, na minha opinião, acho que ele tem que jogar centralizado. Nossa, por conta disso você vai tirar o Szoboszlai? Não sei. Honestamente, colocaria até ele de lateral direito se precisar. Sou louco? Sou louco? Talvez. Mas a nossa alegria, com certeza, durou pouco. Porque minutos depois, num latereio, como o pessoal tá falando, né? O Crystal Palace vai lá, marca o segundo gol. E, enfim, não vou entrar aqui no mérito de, passou do tempo dos acréscimos, nem era pra ter dado sequência nessa jogada, era pra ter encerrado o jogo. Cara, isso daí, enfim, só pra gente ficar reclamando mesmo e ficar com dor de cabeça à toa, porque não vai mudar. Mas o Liverpool não mereceu vencer essa partida, não mereceu. E agora o Pedro Otimista vai entrar em cena, tá? Essa derrota foi muito importante pra gente. Você não ouviu errado. Essa derrota foi importante pra gente, porque até então, o que estava acontecendo com esse time? A gente estava tendo atuações ruins, mas sem consequências. Nós não estávamos sendo punidos em pontos até então. Dessa vez nós fomos. Dessa vez machucou. E machucou na tabela. Machucou na diferença de pontos contra o Arsenal.
contra um Manchester City que pode não ser favorito pra muitos, mas ainda é um time muito perigoso. Então, que essa derrota sirva de lição pra esses jogadores, que eles precisam acordar, que eles precisam assumir responsabilidade. O Salah não tá bem, então eu vou correr por 2, vou correr por 3. Sirva de lição pro Slot. Pô, não é porque o cara tem nome, não é porque o cara jogou muito na temporada passada que ele tem que ser titular sempre. Não. Se você tem um Chiesa pedindo passagem pra ser titular, cara, tira o Gakpo. Tira o Gakpo. Eu não tô nem aí se na temporada passada ele jogou muita bola. Se nessa temporada ele tá ruim, tira. E enfim, foi só a 6ª rodada. Pô, reclamei pra caraca do time pra falar isso, né? Difícil ser torcedor do Liverpool às vezes, porque a gente tem esse medo constante de dar mole no começo e ser punido lá na frente. Porque a gente passou muito por isso contra o Manchester City do Guardiola. E eu entendo o seu medo, torcedor, porque eu também tenho. Na temporada passada, a gente tava com tudo resolvido e eu tava angustiado. Nossa, o Liverpool tem que ganhar logo a Liga. O Liverpool tem que ganhar logo a Liga, não sei o que e tal. E calma, eu sei que é difícil. Foi a primeira derrota, mas a gente tem muito tempo pra consertar esses erros. É um time muito novo, com peças muito diferentes da temporada passada. O Slot tem créditos, a gente não pode desmerecer o trabalho do Slot na temporada passada. Esse time tem créditos, vamos ter paciência, tá bom? Eu sei que é difícil, muito difícil, mas é necessário. E bem, só dando uma passada bem rápida agora, tá? Nos outros jogos dessa rodada, o Brentford venceu do Manchester United. Boa, Brentford. Mandou bem. Nunca foi tão bom estar errado em palpites de placar. O Brighton venceu do Chelsea. Palace e Liverpool nem se fala. Bournemouth empatou com o Leeds. Leeds, caramba, foi um bom resultado pra eles, tá? O City atropelou o Burnley e eu tinha colocado 4-0. Eu acertei no saldo de gols, mas 5-1, caramba. O Sunderland, meu xodó, venceu o Forest. Muito bom. Fico feliz por eles. Tottenham, como eu falei, um time meio Robin Hood, né? Deu um pontinho pro pobre Wolves que não tinha ganhado nem empatado nenhuma. O primeiro ponto do Wolverhampton foi na 6ª rodada. Que bizarrice. O Villa ganhou do Fulham, finalmente deu uma acordada. E o Arsenal venceu o Newcastle por 2-1 e... foi o final de semana perfeito pro Arsenal, cara. A gente tem que ficar esperto com o Arsenal, tá? Foi o Arteta Time dessa vez. Ainda não teve o jogo do Everton e do West Ham enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas eu sigo com a minha previsão de vitória do Everton. Inclusive, Nuno Espírito Santo foi pro West Ham, né? Enfim, vamos ver como é que vai encerrar essa rodada. E bem, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas opiniões. Tô meio frustrado, mas tentando ver o copo meio cheio ainda. Tem muita rodada pela frente, tem muito campeonato pela frente. E muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Deixa o like. Coloca nos comentários as suas opiniões, compartilha com seus amigos, mais uma vez, 200 inscritos até o final de setembro, eu sei que a gente consegue, e deem uma passada no podcast do Somos Liverpool, beleza? Tá tudo aqui na descrição, galera, só dá uma olhada, fechou? Um forte abraço, falou, valeu!